Boa noite, bem-vindos ao nosso vídeo, que seria uma live, mas infelizmente não conseguimos fazer. Não sei se é por causa do Instagram, da internet, mas enfim, não vai ficar sem. Vamos fazer um vídeo com a palavra que teríamos. Então, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja com cada um. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus quer falar comigo, coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo, coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir tua voz, preciso estar atento a todo movimento do céu, em direção a mim. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 11. Semelhantemente, vós outros que sois mais jovens, sede submissos aos anciões, todos vós, em vosso mútuo tratamento, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos, que estão espalhados pelo mundo, sofrem os mesmos padecimentos que vós. O Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo à sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. A ele o poder na eternidade. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos partilhar um pouco dessa palavra, afirmado nesse versículo, no versículo 7, que é o nosso tema para essa noite. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Nós nos colocamos, como grupo de oração, Filhos do Céu, na presença do Senhor, acreditando realmente que ele tem cuidado de nós. Não só nessa situação que a gente está vivendo, globalmente, nesse momento, mas em todas as situações da nossa vida, que os sofrimentos são muitos, nós acreditamos. E às vezes nós colocamos o foco em uma das situações, em um dos sofrimentos, mas quantos sofrimentos, quantos males, quantos vírus acometem a nossa vida, a nossa terra, todos os dias, desde quando o mundo é mundo. E às vezes nós não paramos para dar a devida importância. Não que seja exagero ou desnecessário nós darmos a importância que nós estamos dando ao coronavírus, que a gente está falando hoje, mesmo que a gente não queira falar, a gente acaba falando sobre, porque é o que está falando nas mídias, nas palavras de todos, desde o mais novo até os mais velhos. Mas enfim, é importante também a gente refletir quantas outras preocupações nós temos, quantas outras preocupações pessoais, mas também sociais, quantas preocupações coletivas, quantas preocupações a nossa igreja tem tido nos últimos anos, ou desde quando começou, né?
Então, assim, a nossa confiança deve estar no Senhor em todas as situações, em todo o tempo. E a palavra de Deus hoje, ela vem nos trazer esse alento, vem nos trazer uma alegria, uma esperança. E Deus é tão bom e a palavra de Deus é tão atual que a gente pode folhear, e a gente estava fazendo essa experiência, conversando, né, mais cedo, e em outros momentos também, o quanto que em adoração, nos momentos de oração, a gente vai na palavra de Deus e ela é atual, ela é certeira e ela fala como se fosse escrita para esse momento. Olha que ela tem mais de 2000 anos, né? E quanto ela é viva, quanto ela é presente. E Deus, sabendo tudo, porque eu gosto muito, já me resolveu muitas inquietações, entender que Deus é onisciente. E essa onisciência, ela quer dizer que desde sempre, antes de Deus fazer o mundo, Ele já sabia o que iria acontecer, como quem visse o filme inteiro. E nós ainda estamos nos atos dos filmes, né? Então, a gente estava aquela vez fazendo o estudo, né? A gente tinha um grupo de perseverança fazendo o estudo, e naquele dia foi tratado da onisciência de Deus e resolveu muitas inquietações que eu tinha, não todas, mas muitas, que a onisciência de Deus, desde quando Deus foi criar o mundo, Ele já sabia tudo que iria acontecer até o seu término, porque Ele conhece o início, o meio e o fim. E nós estamos aqui no meio ainda. Mas Deus já sabia desse exato momento, já sabe de todas as coisas. Então a gente pode pensar, mas existe o mal no mundo? Por que tantos males? A gente faz essa pergunta sempre, né? Por que a gente sofre tanto? Por que existem, né, vírus, guerras, mortes, egoísmos, indiferenças, injustiças? Por que nesse exato momento existem pessoas com fome? Nesse exato momento existem pessoas morrendo, pessoas sendo mortas, assassinadas. Nesse exato momento existem pessoas tirando a própria vida devido a tanto sofrimento, a tanta angústia. A gente estava conversando e eu li recentemente, fui atrás de dados para ver. A cada 40 minutos, uma pessoa morre de suicídio. Então há tantos sofrimentos e tanto mal no mundo. Se a gente destruir e acabar com o hoje, que é a nossa esperança, não vamos pensar que já estamos isentos, pois vamos continuar tendo tantos males, até nós abrirmos o coração verdadeiramente para o Senhor e deixar Ele ser Senhor da nossa vida. Como Ele conhece o início, o meio e o fim, Ele sabe o que é melhor para nós. E aí, refletindo da onisciência divina, que sabe tudo e todas as coisas, a gente vai perguntar para Deus, mas por quê? Por que o Senhor permite tantas atrocidades no mundo, tantas coisas? E lá, nessa reflexão e outras reflexões, a gente pode entender que Deus, quando foi nos criar, Ele já sabia que existia isso tudo. Quando foi criar o mundo, Ele já sabia. E foi da sua providência que o mundo fosse finito, limitado. O mundo nasceu para terminar. Nós nascemos para terminar. E por isso, Deus criou o homem apostando, arriscando. É o maior risco que já ocorreu na história, foi o risco do amor de Deus. Ele sabia que nós seríamos capazes, sim, de tantos males, mas Ele ainda assim quis arriscar, apostou todas as suas fichas e criou o mundo. Ele criou o mundo para ser finito, e por ser finito, por nossa vida ser finita, ela sim comporta todas essas dificuldades, comporta a doença, comporta os medos. E ainda assim, Deus, com tanto amor, criando um mundo para ser finito, senão ele criaria outro Deus, que infinito é só Deus. Ele ainda nos criou, ainda nos deu algo que foi a sua maior prova de amor, eu acredito, porque se eu fosse Deus, eu não dava, que era o livre-arbítrio. Eu já pensei, se eu fosse Deus, eu não daria isso jamais para a minha criação. Porque aí, a partir de então, o ser humano, criado por Deus para o amor, do amor e para o amor, ele pode escolher se ele quer ou não viver desse amor. Mas Deus, como sendo tão bom, Ele criou o ser humano não para ser uma marionete nas suas mãos, mas para que esse tivesse a liberdade de escolher. E assim, o ser humano foi caminhando e escolhendo.
E nós, infelizmente, pagamos o preço das nossas consequências, as consequências, né? Melhor dizendo, das nossas escolhas. E assim acontece tanto mal no mundo. E assim acontece tantas coisas. Mas Deus, por incrível amor que ainda tem, e terá sempre, prometeu que sustentaria. E nos sustentaria até o fim. Independente das escolhas que nós fizéssemos, independente da forma que o mundo iria caminhar, Deus nos sustenta. E cuida de nós, no meio das nossas preocupações. Por isso que nós vamos olhar, mas está acontecendo tanta coisa no mundo, tanta dificuldade, tantas pessoas sofrendo, sim, nós estamos sofrendo, cada um tem as suas feridas. Estamos hoje sofrendo com medo, com a preocupação devido ao coronavírus, mas tantos outros sofrimentos nós já passamos, quantos outros sofrimentos nós ainda vamos passar. Mas a palavra de Deus nos mostra que Deus que fez esse mundo dessa forma, Ele não nos deixou sozinhos, Ele tinha um plano. Quando Ele fez o mundo e nos deu a liberdade, Ele sabia e sabe até quem se salvará e quem não se salvará. A onisciência de Deus abarca tanta coisa que Ele sabe tudo. Mas mesmo assim, Ele, sabendo que aqueles que vão para o mal, aqueles que vão para o bem, sabendo qual seria o nosso destino, Ele ainda tinha um plano. E o plano de Deus, Ele mandou seu Filho para concretizar esse plano, mandou Jesus para nos abrir as portas para aquela que realmente é a vida, aquela que nós devemos buscar. Às vezes nós temos tantas preocupações nessa terra, temos tantos olhos voltados às nossas mazelas, sofrimentos diários, nós esquecemos que o plano de Deus, desde a criação, não era que nós fôssemos felizes nessa terra plenamente. Ele quer sim a nossa felicidade, Ele tem cuidado de nós para que sejamos felizes, mas a felicidade plena, a nossa realização, a nossa saúde plena, ela vai estar concretizada no céu. É por isso que o Senhor nos abriu as portas, veio Jesus, morreu na cruz, pagou todos os pecados que nós cometimos, que nós cometemos e que nós cometeremos. Jesus já pagou todo o preço. Mas as pessoas precisam abrir os seus olhos e enxergar. E muitas vezes nós estamos correndo atrás das coisas materiais, muitas vezes nós estamos correndo atrás de salvar a nossa vida carnal. Mas o que é realmente o plano de Deus para nós é que esse mundo seja finito, que nós sejamos felizes para esse mundo. Mas Ele quer nos dar algo que é maior, que vai além disso. Ele quer nos abrir e já abriu, através da morte e ressurreição do Senhor, as portas do céu para nós. E é lá onde está o nosso verdadeiro tesouro, a nossa verdadeira alegria. Não estou falando aqui que nós vamos morrer, não. Jamais. Um dia, não agora. Mas estou falando que essas oportunidades que nós temos, eu chamo de oportunidade, essas oportunidades de epidemias, de tantas coisas, são oportunidades que Deus nos dá para nós abrirmos os olhos enquanto é tempo. Porque às vezes nós estamos tão ligados a salvar a nossa pele, a correr atrás de bens materiais, a correr atrás de poder, de status, que essa oportunidade nos mostra que nada disso vale. Que o mais poderoso ao mendigo, que tem mais dinheiro ou que menos tem, do que aquele que com seu sucesso e fama, ou aquele que vive no oculto, no escondido, estão sujeitos à mesma situação. E levando pelo lado da oportunidade, como ela disse, eu vejo como uma oportunidade de nos desacelerar também, uma forma de parar para pensar no valor da vida e não no valor material. Momento de voltar, fortalecer mais a fé e partilhando também, a gente juntos aqui partilhando, em momentos de oração, adoração. A palavra que sempre vem pra gente é a de esperança. Apesar do mal, tem uma esperança, é sempre de confiar, é de ter coragem, pois a gente tem a certeza de que Deus está cuidando da gente, que Jesus venceu o mundo. Então, para que a gente vai temer?
verdade. Sempre que vem pra gente a palavra diante de Jesus, é de confiança. Porque a gente tem que ter os olhos voltados para Jesus, porque seria em vão ele ter morrido na cruz por nós, né? Se ele quisesse agora deixar a gente abandonados. Jesus é aquele que jamais nos abandona. Então, aqui nessa noite, nós possamos transmitir essa mensagem, que acalmem os corações, que confiem em Deus, que mantenham os olhos voltados para Jesus. Sempre nas nossas orações diante de Jesus, sempre vem salmos onde fala que a misericórdia dele é eterna. E a misericórdia de Jesus é eterna. É para todos nós. Esse tempo de pandemia que estamos vivendo, assim como nós já falamos, é o tempo da gente fortalecer na fé. Na palavra de Deus, sempre ele nos fala que haveríamos de passar por isso. Ele sempre nos alerta na palavra de Deus sobre esses momentos de provações. Mas é nesse momento de provação que é testada a nossa fé. E que nós possamos confiar, porque a misericórdia dele é eterna. Ele não morreu na cruz em vão. Ele permite que tais tragédias aconteçam para poder ligar o nosso pisca-alerta, né? Porque muitas das vezes a gente está na agitação do mundo que esquece de Deus. A gente está preocupado com tanta coisa, é com o trabalho, é com o dinheiro, é com sair, com passear, é com tanta coisa que a gente não tem aquele tempo, né? Muitas vezes até nós mesmos não dá o devido valor nas coisas pequenas. Eu estava partilhando com as meninas hoje. Quantas vezes, até mesmo no grupo de oração, a gente vai sem vontade. E o quanto que está doendo no nosso coração, a vontade de estar lá naquele salão, a vontade de estar na igreja, com a igreja cheia, a vontade de estar lá louvando e agradecendo a Deus. E a gente não pode, hoje a gente está privado. Então, eu acho que isso tudo, a gente tem que tirar alguma coisa boa de tudo. Porque Deus, Ele permite para que a gente possa mudar a nossa direção. Aquele que estava indo para o caminho errado, que volte para o caminho de Deus. Que a gente possa dar valor naquilo que estava de graça e a gente não estava sabendo aproveitar. Que a gente possa dar valor mais, amar mais as pessoas, olhar com os olhos do próprio Jesus para aquele que está sofrendo, para aquele que está padecendo. Manter a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa confiança. Que Deus é aquele que tudo pode. Ele permite, mas Ele está lutando a nosso favor. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos largados. Que a nossa confiança esteja sempre voltada para Deus. E que nós possamos sair, né, mais fortalecidos na nossa fé, no nosso amor de irmãos, né, na nossa caridade. Precisar de nossa ajuda, né? E nesse desacelerar, somos obrigados a desacelerar o nosso físico, ficar em casa, mas precisamos também desacelerar a mente, voltar os pensamentos a Deus, não ficar procurando notícias sem parar e desacelerar realmente a mente, os pensamentos, porque uma mente acelerada, não adianta, o corpo vai ficar mais cansado ainda, vai atrapalhar mais ainda. Então que possamos voltar os pensamentos a Deus, ter esperança mesmo e desacelerar, tanto o físico quanto a mente. Que a gente possa aproveitar esse tempo, esse período de quaresma, inclusive, né? Para que a gente possa meditar bastante, porque às vezes alguns sofrimentos, algumas pestes, assim, elas realmente vêm para que a gente possa aprender algumas coisas, para provar a nossa fé, para que a gente possa perseverar. E como a Lara disse, tem uma coisa que a gente precisa lutar muito, que é pela nossa salvação. Às vezes a gente está tão preocupado com a nossa vida terrena que a gente não mede o quanto que a vida eterna é a vida eterna. E olha a diferença, é só uma vida curta que nós temos aqui na Terra
perto da salvação que Deus nos proporcionou. Seria em vão a morte dele na cruz se nós não lutássemos para a nossa salvação. E nós precisamos disso, é nessa caminhada diariamente que nós vamos alcançar o céu. E ele nos prometeu isso, pediu para que a gente tivesse essa confiança nele, porque ele quer nos proporcionar o melhor, mas nós também devemos perseverar e lutar cada dia para que a gente possa conquistar um dia a salvação. Eu fico me imaginando, porque ultimamente eu andei lendo uns livros de santos que contam as histórias, que contam os sofrimentos que eles passaram, e eu fico imaginando, quem sou eu? Quem sou eu? O que eu estou vivendo aqui? O que eu realmente quero para mim? Eu penso assim, esse sofrimento que nos encontramos hoje não chega nem aos pés do que tantas coisas que aqueles santos passaram, e que aquilo foi necessário para que eles pudessem alcançar a graça, que eles pudessem alcançar o céu. Então, a gente tem que ter isso com a gente, que isso é necessário você passar por um deserto, é necessário você ter esse tempo de sofrimento mesmo, não digo se humilhar, mas você vê que você é um ser que necessita de Deus, você não vive sem Deus. Nós somos miseráveis, sem Deus não somos nada. Então, muitas pessoas, eu mesma às vezes a gente vai se queixar, né? O porquê de tudo isso. Mas realmente é necessário. Você não escolheu buscar a salvação, você não escolheu buscar o céu, você não quer a vida eterna? Então, o caminho é esse. O caminho para o céu é estreito. O caminho para o inferno ele é largo. E com a graça de Deus, eu quero um lugar estreito. O largo eu não quero, não. Então, porque eu não vou negar. A gente fica assustado com essas notícias. Então, a gente tem que parar, pensar e voltar nosso coração para Deus e em Deus. Porque isso realmente é necessário. Voltando ao assunto que a Fabiana estava falando também, é tempo de caridade. Não adianta nada a gente querer trancar a porta de casa e falar, não vou. Gente, a gente tá precisando, mas tem pessoas que estão precisando mais que nós. Tipo, pessoas necessitadas que estão passando dificuldade para comer. Gente, se eu tenho 2 pacotes de arroz, eu posso dar um que eu tenho certeza que Deus vai me recompensar. A gente tem que ter essa certeza. E a gente tem que confiar e acreditar nele. Não adianta a gente falar da boca pra fora. Falar, já tá tudo perdido. Eu vou guardar pra mim. Ele, não tô nem com ele. Não é. A gente, na Bíblia fala que a gente ajudando o próximo, a gente vai estar ajudando a Deus. Então, nós temos que levar isso adiante sempre. Porque não adianta nada eu querer ter uma vida santa, uma vida ali dentro da igreja, e achar que eu tô certa fazendo isso, sendo que eu não tô ajudando o próximo ali do meu lado. Eu acho que nesse tempo serve muito pra gente olhar essa questão também. Porque a salvação é algo que todos querem. Mas muitas vezes a gente acha que fazendo só ali é o que vale. Não. Ajudando o próximo, isso é todo um percurso, né? Todo um caminho. É aquela palavra que diz, aquele que quiser salvar a própria vida irá perdê-la. Aquele que está disposto a perder a sua vida pelo reino de Deus, esse vai ganhar a vida, né? Porque a gente não deve ter apego aqui. Como diz a canção que a gente está na campanha da fraternidade, né? Somos peregrinos. Nós somos peregrinos aqui na Terra. O nosso lugar não é aqui, nunca foi, não vai ser. O nosso lugar é o céu. Então, a gente tem que deixar o egoísmo de lado e ajudar o próximo, o irmão. Quantas vezes a gente ignorou, né? A gente ignorou um sofrimento. Às vezes a gente falou assim, outra pessoa ajuda, né? Quantas vezes? Então, eu acho que nesse tempo, por tudo isso que a gente está passando, todos nós estamos numa mesma situação. Não existe ninguém numa situação diferente. Então, Deus, olha que lindo. Pensa comigo, olha que lindo o que Deus está nos proporcionando, né? A gente vê que ninguém é melhor que ninguém. Não. Somos todos iguais, filhos de Deus. E hoje, assim, diante de Jesus, na igreja,
ele me fez pensar assim, que a gente deve trabalhar o nosso coração, o nosso psicológico e parar de ter medo, confiar nele, porque às vezes muitas pessoas vão precisar dessa força, porque muitas pessoas eles podem, né, estar muito ansiosos, entrar em pânico, e a gente tem que transmitir essa calma, essa tranquilidade, essa confiança em Deus para eles. Então nós temos que mantermos firmes. É hora mesmo da gente estar preparado para a batalha, né? Pedir que Jesus, né, que Deus venha nos revestir da couraça, né, dele, para que a gente lute e que a gente não desista de nenhum. Como se diz, a gente não deixe nenhum soldado ferido para trás. Que muitas vezes as pessoas estão ligadas muito nas más notícias. E a pessoa vai se adoecendo. Às vezes nem é o próprio vírus que mata a pessoa, mas ela entra em desespero e se adoece. Então que nós possamos dar força para essas pessoas dentro da nossa própria casa. Nós temos nossos pais, nossos avós, né? Pessoas mais velhas que dependem de nós. Então a gente tem que ser esse esteio mesmo dentro de casa, para sustentar nesse momento difícil. E que eu tenho fé que nós vamos sair vitoriosos, né? Vamos sair com uma visão diferente de tudo isso, vamos fortalecer nossa fé e que vamos aprender a dar valor nas coisas de Deus. Foi preciso tudo isso acontecer para que nós possamos saber que Deus, só Ele pode. É só Ele. Se não for da vontade dele, nada acontece. Nenhum cientista vai descobrir a vacina, nenhum médico vai ser capaz de salvar, nada vai funcionar. Tudo depende de Deus. Nós temos que nos reconhecer dependente de Deus. Totalmente dependente. Somos criaturas dele. E nós estamos dependendo dele. É preciso reconhecer essa verdade. Só para a gente fazer mais uma coisa. É porque quando a gente estava conversando sobre a caridade, me veio muito forte à mente a questão de amar o próximo como você ama você mesmo. Então, por exemplo, a questão dos bens materiais. Tudo aquilo que é teu também deve ser do próximo. Até mesmo nas orações. Do mesmo modo que você ora pela sua alma, por você, você deve orar pelo outro. Porque o outro necessita da gente também. E ainda mais nesse período, né? A gente precisa muito orar pelas outras pessoas, fazer muita oração mesmo, fazer penitência. Porque o tempo é esse, é isso que a gente precisa fazer. Então, quando o mandamento diz amar ao próximo como a ti mesmo, do mesmo jeito que você se ama, do mesmo jeito que você cuida de você, você ter esse olhar de caridade, esse olhar fraterno, e olhar para o outro dessa mesma maneira. E orar para ele, fazer aquilo que você faria pelo seu bem próprio e fazer para o outro. Como eu estava lendo sobre a caridade, eu estava lendo essa semana no livro do Padre Reginaldo. Muitas vezes quando fala de caridade, é fazer uma cesta básica e vai doar. Não é, caridade não é só doação material. Caridade é doar uma oração pelo outro. Neste momento a gente não pode estar junto, rezando juntos, mas vamos rezar um pelo outro de casa. Isso também é caridade. É ter ouvido para poder ouvir o medo do outro. Isso também é uma forma de caridade. Só para finalizar, eu fico olhando assim, em falar em caridade. Quantos padres, né, morreram, se doaram para aquelas pessoas, eles amaram como Jesus amou, né? Tantos padres que não pensou duas vezes antes de doar a sua vida para o próximo. Então devemos pensar assim, né? Doar a vida. Eu vi uma foto no Instagram do padre, eu até te mostrei ontem. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Ele na calçada, sentado numa cadeira, todo equipado com estola, para que alguém que passasse quisesse confessar, né? Eu achei aquilo ali a coisa mais linda do mundo, né?
É um ato de caridade, né? Caridade. Porque se preocupou. E os atos de caridade às vezes se manifestam nas formas mais simples, né? E que são as mais valiosas. Então, só pra gente finalizar, enquanto tudo que nós falamos aqui, né? Todo mundo que estava até com vergonha, né? De conhecer a gente, né? Falou também. Mas assim, tudo que nós falamos vem muito de encontro à palavra, né? Então, assim, só pra gente condensar tudo, né? Fala, revestivos de humildade, porque Deus existe aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Então, assim, muitas vezes, o que Deus nos pede nesse momento, com certeza, né? Ele o que nos pede é que a gente seja humilde e reconheça que Ele é o Senhor. Nós, como nós já refletimos, não somos nada. Nós não temos o poder de nos salvar a si próprio. Nós não temos o poder de salvar a nossa vida, a nossa alma. Nós não temos o poder nem de definir qual será o nosso próprio minuto, né? Nosso próprio segundo, né? Próximo segundo. Então, também ele nos fala aqui, né? O tanto que é interessante. Resistir fortes na fé, né? Resistir ao demônio, resistir ao mal. E fala também, vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. Então, às vezes nós estamos aqui parados refletindo, mas quantas pessoas que estão sofrendo das mesmas coisas e não pararam para olhar, para pensar que realmente é uma oportunidade de encontro com Deus, de reencontro com Deus, né? Como a Aline lembrou bem, né? Quaresma e quarentena são sinônimos, né? É tempo de fazer essas reflexões. Não precisaria nem de um vírus para nós estarmos conversando. Nós devíamos estar conversando, né? Refletindo sobre essa vida breve que nós temos. Quaresma é tempo de recolhimento, é tempo de vigiar. E a palavra aqui nos pede, sede sóbrios e vigiai, né? Então é tempo disso mesmo. E também, né, como a Fabiana disse, que nós sejamos preparados para ajudar, para levantar as nossas mãos em auxílio aos outros, para levar uma palavra de atenção, né, de doar um alimento, né? Mas aí a palavra de Deus, ela vem nos encher de esperança também, dizendo que depois de que tiverdes padecido um pouco, Ele nos aperfeiçoará e nos tornará inabaláveis e nos fortificará. Está escrito aqui, né, no versículo 10. Depois que nós tivermos sofrido um pouco, Ele nos vai aperfeiçoar. E nós vamos sair revestidos disso, com mais força e fortificados, né, na palavra, porque a Ele o poder na eternidade, né? Ela encerra, a Ele o poder na eternidade. Portanto, nós sabemos que Deus já nos mostrou os caminhos. A palavra de Deus, ela nos mostra esse caminho desde o início, né? E insistindo mais uma vez, né? Jesus já nos abriu as portas para nos mostrar que desse mundo haveríamos de ter sofrimento. É o que a gente estava refletindo, né? João, o que é? João 16, 33. João 16, 32, 33. Que fala, coragem, eu venci o mundo. Fala, no mundo haverá de ter sofrimentos, mas coragem, eu venci o mundo. E ele nos diz, nos mostra, né, quanto ele sofreu, quanto Jesus sofreu ali no Calvário, para nos mostrar que haveríamos sim sofrimentos, mas que ele venceu o mundo, para nos abrir as portas para aquela que é a vida, e aonde devia estar realmente a nossa atenção. Portanto, depois desse tempo, fortalecidos, nós vamos estar inabaláveis. Mas eu acredito e tenho rezado muito em quantas pessoas vão sair desses tempos de dificuldade e não vão voltar o seu coração para Deus. Quantas pessoas que vão ter essa oportunidade e vão desperdiçar. Quantas pessoas que, nesse momento, estão se afogando mais nos vícios devido ao tempo que está ocioso, devido a não estar fazendo nada. Quantas pessoas estão desesperadas. Quantas pessoas ainda vão estar. É por isso que o Senhor nos chama. É por isso que o Senhor nos reúne aqui e convida a todos para que, fortalecidos no Senhor, possamos sair inabaláveis, mas para ajudar aqueles que, infelizmente, não vão ter a graça, não vão ter a disponibilidade de se voltar o coração para o Senhor e buscar essa força no Senhor. Portanto, sejamos nós as pessoas que vamos levar essas forças adiante também. Por isso, o Senhor é o nosso tema dessa noite. Confiar-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós.
é a nossa certeza, mas que nós também possamos levar essa certeza adiante. O Senhor tem cuidado de tantas pessoas, talvez aquelas que não têm oportunidade de estar aqui como nós, refletindo, mas possamos também levar essa confiança adiante, porque o Senhor cuida de nós. Nós sabemos, vocês sabem, né? Sim, com E eu certeza. queria partilhar, assim, esses dias, muita gente falando que estava triste, com o coração angustiado, abatido. E eu, diante de Jesus, eu falava, Senhor, será? Eu não estou com esse sentimento de tristeza. Falei, Deus, meu coração está alegre. Mesmo diante de tudo isso que está acontecendo, o meu coração não entristeceu. Porque o meu coração, ele está assim, muito confiante. Ele está muito confiante. Jamais, jamais ele irá nos abandonar. Então, a minha alegria está nessa confiança. Eu não entristeci. A gente preocupa com muitas coisas, mas o nosso coração se alegra da certeza de que Deus está cuidando de nós. E que essa certeza possa adentrar no coração de cada um. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Sinta esse cuidado de Deus nessa noite. Cuidas de mim, Essa certeza que Deus está cuidando de todas as sei que tu situações. cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale e eu atravesse a sombra da morte, cuidas de mim, cuidas de mim. Mesmo que eu não queira a tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale e eu atravesse a sombra da morte, cuidas de mim, cuidas de mim. Mesmo que eu não queira a tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuidas de mim, cuidas de mim. Seu amor é como a rocha que não se quebra jamais. Seu amor é como o sol a nascer toda manhã. É um amor que me constrange, que me envolve e me aquece. Esse amor és tu, Senhor. Possamos continuar em oração, nós possamos continuar nas nossas casas, mas também, na medida do possível, estendendo a mão para aqueles que ainda não estão refletindo como nós possamos também estender a mão materialmente, nós possamos deixar um pouco o egoísmo de lado, de pensar só no quanto eu vou fazer meu estoque, mas também possamos dividir e aproveitar, repartir o pão e aproveitar desses momentos
Não esquecer que é uma grande oportunidade que o Senhor nos dá de olhar para o céu. Nossa vida é para ser feliz aqui, mas a plenitude da vida, a plenitude da felicidade, essa nós só vamos encontrar no céu. Não esqueçamos disso. Louvar a Deus, né? Em todas as circunstâncias, né? Nos momentos difíceis, nos momentos alegres, né? Esse é o momento de aprender a louvar a Deus na tribulação, na provação.